Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de fevereiro de 2020. Mangueira busca bicampeonato com releitura crítica da vida de um Jesus Cristo nascido no Morro Parte 1. A Mangueira levou uma das histórias mais contadas do mundo a Sapucaí na noite de domingo 23/02. No primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio, a escola buscou o bicampeonato com uma releitura crítica da vida de Jesus Cristo, mostrando até uma versão moderna nascida no Morro. A Mangueira explorou diferentes faces de Jesus, sua vida e seus ensinamentos nos dias modernos, como jovens negros e pobres presos, indígenas, mulheres e membros da comunidade LGBT. No quarto carro, uma estátua gigante mostrava um jovem Jesus negro crucificado. No abre-alas, o presidente de honra Nelson Sargento e a cantora Alcione representaram José e Maria. Com 4.000 componentes, a Verde Rosa cantou o enredo A Verdade Vos Fará Livre, em 19 alas, com 5 carros e 3 tripés. O responsável foi Leandro Vieira, carnavalesco que estreou na Mangueira campeão em 2016. Em 2019, venceu com um desfile sobre a história brasileira com destaque Heróis da Resistência Negra e Indígena. A bateria de 2020 entrou com fantasias com balaclavas negras e caveiras, representando a brutalidade romana na época de Cristo. No comando dos 250 ritmistas estava o mestre Wesley Assumpção, que ganhou o apelido de Mestre 40, em referência aos 40 pontos conquistados pela bateria em 2019. Ao longo do desfile, a escola explorou diferentes faces de Jesus. Na comissão de frente, ele apareceu em sua representação clássica, um homem branco de cabelos longos e barbas, misturado com uma versão que imagina como seria nos tempos modernos. Ao andar com pobres em bailes funks no morro, dançou e sofreu repressão policial. Outra versão foi vivida pela rainha de bateria. Evelyn Bastos entrou na avenida como um Jesus mulher. De vestido roxo, acorrentada e com uma coroa de espinho, ela não sambou na Sapucaí. Mesmo assim, a Mangueira retratou também passagens clássicas do Novo Testamento, como a visita dos 3 reis magos e seus presentes, a visita a um templo transformado em mercado em uma grande alegoria com o ator Humberto Carrão, e seu Calvário. Nas Baianas, seguindo a narrativa de misturar o clássico com o moderno, a escola retratou a perseguição a religiões de origens africanas, com as integrantes carregando 2 cruzes nas costas. Em frente a um carro sobre as dores de Cristo, uma ala refletia se uma das faces de Jesus não poderia estar nos presos do Brasil, formados em sua maioria por jovens negros, pobre de baixa escolaridade. No quinto e último carro, sobre a ressurreição de Cristo, um morro colorido da Mangueira, com a cantora Alessi Brandão, cercava um Jesus negro ascendendo aos céus com um manto verde-rosa. O tema incomodou os setores religiosos antes mesmo do desfile na Marquês de Sapucaí. A Associação Tradicionalista Católica Instituto Plínio Correia de Oliveira chegou a promover um abaixo-assinado na internet para censurar a escola de samba carioca, classificando o samba enredo como blasfêmia. O nosso enredo é uma proposta de paz, inclusão e respeito às religiões. O nível do ensandecimento das notícias faz com que as pessoas fiquem temerosas com o que possam vir a fazer, disse o vice-presidente de projetos especiais da Mangueira, Moacir Barreto ao jornal O Globo um mês antes do desfile.
Porém, ao contrário do que aconteceu com a Beija-Flor em 1989, que teve um de seus carros alegóricos com um Jesus mendigo censurado, o desfile da Mangueira em 2020 ocorreu sem problemas. Tanto que foi ovacionado pelo público no Sambódromo e alcançou o topo dos assuntos mais comentados no Twitter com a hashtag Mangueira. Jesus foi alçado à categoria de Deus, com ponto a Trindade em 325 no primeiro concílio de Niceia, que foi realizado para dirimir as questões levantadas por Ário que negava a divindade plena do Filho, bem como pelo primeiro concílio de Constantinopla do ano 381 realizado para, em oposição aos pneumatômacos, afirmar a plena divindade pessoal de Jesus e do Espírito Santo. A primeira referência a quem é Jesus está no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Comentário de Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca Jesus como responsável pela segunda revelação e diz: Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. A natureza de Jesus é melhor esclarecida pelo Espírito Emmanuel. O livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ao dizer: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos.
A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.